Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Assim está escrito: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Esse é o texto inicialmente para a nossa meditação nesta oportunidade, visto a propósito ser comemorado o Dia da Bíblia. Todo segundo domingo de dezembro é considerado o Dia da Bíblia. E nada melhor do que nesta oportunidade falarmos um pouco a respeito da palavra de Deus, esta biblioteca sagrada que nós temos em mãos, que foi criada por Deus e dada ao nosso conhecimento através da inspiração que Deus, pelo Espírito Santo, ao escolher homens de todas as épocas, com as suas designações, cada um com a sua peculiaridade, e o Espírito Santo inspirou a cada um deles a escrever as palavras de Deus exatamente como Deus determinou que fosse. E quando chega aqui, o apóstolo Paulo diz que toda Escritura divinamente inspirada. Então ele afirma categoricamente que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Ela tem a inspiração divina, ou seja, o sopro divino na mente humana para traduzir na linguagem da época as palavras que o Espírito Santo concedeu a cada um deles. Obviamente, cada um dentro do seu tempo, dentro da sua finalidade e do seu estilo literário. Portanto, quando nós vamos à palavra de Deus, nós vamos encontrar livros referentes à lei, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Vamos encontrar no Novo Testamento evangelhos que falam, são as 4 visões do ministério de Jesus, vista por 4 evangelistas. Então, são 4 evangelhos, mas são 4 evangelistas tratando de um único evangelho, cada um deles apresentando Jesus de um prisma diferente, mas harmônico, coeso. Não há entre eles nenhuma discordância, nenhum conflito. Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento, que é agora a prática dos discípulos depois que Jesus foi assunto ao céu, e os discípulos encarregados da responsabilidade vão desempenhá-la. E Atos dos Apóstolos é esse livro histórico que vai contar nas cidades onde chegou o Evangelho, o que foi estabelecido, as igrejas, o lugar por onde eles passaram. E aí, então, depois vem as epístolas. Tem as epístolas paulinas, as epístolas pastorais e as universais. Todas elas são conselhos, orientações, advertências para aquela igreja que estava se formando, que foi edificada por Jesus, deu-se a conhecer no dia de Pentecoste, e agora, no dia a dia deles, eles precisavam de uma orientação. E as epístolas, elas vêm para isto. Finalizando com o livro profético de Revelação, ou Apocalipse. O que Deus tenciona fazer no futuro. Ele revelou antes a João para que escrevesse e ficou lá registrado, e é um alento, um motivo de alegria, de esperança para o nosso coração, saber que Deus continua cuidando de todas as coisas nos seus mínimos detalhes, e
tudo vai realizar-se dentro do propósito da sua vontade. Mas aqui está, a Escritura, ela é inspirada. Por ser inspirada por Deus, ela é proveitosa, ela é útil, ela é necessária, ela deve ser priorizada na vida das pessoas. Então ela é proveitosa, primeiro, para ensinar, dar conhecimento, trazer à luz aquilo que nós não temos conhecimento. As Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, ela apresenta-nos um Deus soberano, poderoso, maravilhoso, que é o único Deus, não há ninguém que se compare a Ele. Somente as Escrituras dizem isso e afirmam categoricamente em várias de suas passagens: o Senhor Deus é o único Senhor. Não há ninguém que se compare a Ele. Fora da Escritura Sagrada, os homens, no seu estado de pecado, eles começam a criar vários deuses e tentar compará-los com o Deus único e verdadeiro. Mas não há termo de comparação. Todos esses são invenções humanas. O Deus que a Bíblia revela é o Deus verdadeiro. É o Deus que vive de eternidade a eternidade. Não tem princípio, não terá fim, não tem fim. É o Deus que num determinado tempo decidiu estabelecer a obra da criação e estabeleceu-a pelo poder da sua palavra, desenvolveu nela o seu plano, um plano de vida eterna. Com a entrada do pecado, ele enviou seu filho Jesus para realizar a obra da redenção. Jesus completou. Agora todos quantos vêm a Jesus são reconciliados com Deus, colocados, adotados na família divina e recebe uma esperança de salvação e vida eterna. Estão caminhando nesta promessa maravilhosa. Então a palavra, ela é útil para o ensino, ela é útil para redarguir, para os argumentos. Tem um argumento firme na Escritura. Ela é útil para corrigir alguma coisa que não está de acordo. A palavra de Deus traz correção, para instruir em justiça. Qual é o objetivo disso? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é 100% a palavra de Deus. O que está aqui registrado foi do agrado e da aprovação de Deus. Por isso está aqui. Levou-se isto um período de mais ou menos 1.600 anos, desde a escritura do livro de Gênesis até a conclusão da escritura do Apocalipse. E neste período de 1.600 anos, 1.500 a.C., até o ano 100 da nossa era. Então, Deus utilizou-se de aproximadamente 40 homens que ele escolheu, capacitou, inspirou-os com o Espírito Santo para que recebessem a revelação da sua palavra e as escrevesse e deixasse registrado, conforme eu já demonstrei, cada um de acordo com o seu estilo. Então, a Bíblia tem material, literatura para todos os estilos possíveis, para a lei, para a história, para a poesia, para a profecia, para orientação, para correção, enfim, para tudo nós encontramos fundamentos na palavra de Deus. Tanto é que para o estabelecimento da justiça nas nações, as leis, as ordens, as regras necessárias, eles tiram o modelo dos livros de Moisés. E, então, firmam-se cada um o seu procedimento de acordo com a norma que foi estabelecida por Deus para o povo de Israel. Quando nós vamos a 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, observe o que Pedro, o apóstolo Pedro, deixou escrito. 1 Pedro, capítulo
2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então veja o que observamos aqui. Nenhuma profecia é de particular interpretação e nem é produzida pela vontade de homem algum. Então, a verdadeira profecia, ela é dada pelo poder do Espírito Santo atuando na vida destes homens ao longo dos séculos. E, portanto, eles deixaram isto registrado. Quando em nossos dias nós ouvimos quase que diariamente, basta a pessoa abrir a boca numa igreja, num lugar, num centro de cultos a Deus, e ele já começa a dizer: eu agora vou profetizar. Esta profecia é da parte do homem e está alimentada pelo diabo, porque a palavra de Deus diz que nenhuma profecia será produzida pela vontade do homem. A profecia é de Deus. Quando o homem profetiza, ele está transgredindo a vontade de Deus. Ele não tem esta liberdade de fazer isto na hora e na maneira em que ele quer. Quando eles fazem, eu vou profetizar e vou dizer, e abre a boca e começa a dizer as coisas, só diz o que não convém. Não tem apoio na palavra de Deus. Quando disser isto, reprove na hora. Diga: não aceito, não creio nisso. Eu creio na Escritura. A Escritura, sim. Os homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós encontramos aqui esta parte. Então, foram confeccionados separadamente 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Veja como era volumoso estes livros. Eles eram feitos em papiros ou pergaminhos, eram guardados com todo cuidado, eram feitas as cópias, porque se a primeira cópia se degenerasse ou qualquer outra coisa, eles já tinham uma cópia suficiente para que fosse propagando-se. Até que veio a época da imprensa, então começaram a se imprimir os livros e a escritura. E com o passar do tempo, a palavra de Deus, através do papel, foi possível organizar em um único livro, que é chamado a Biblioteca Divina, Bíblia Sagrada, Biblion, livros, com 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. E todos eles podemos levá-lo num único volume. E hoje já temos eles no meio eletrônico, através dos smartphones. E com facilidade para carregá-los, lê-los e observá-los. Então, a palavra de Deus está acessível a todos os povos. Com essa difusão, com a tecnologia e o conhecimento que se multiplicou, tornou possível colocar também as Escrituras disponíveis a todas as pessoas que vivem sobre a terra. Eles têm a oportunidade de receber a palavra de Deus, a maioria deles na sua própria língua nativa, e entender o plano de amor de Deus para com as suas vidas. Então, a palavra de Deus, que para nós é a Bíblia Sagrada, nós temos nela a nossa firme confiança, porque é a palavra do próprio Deus. E aqui está registrado a palavra de Deus. Jesus Cristo foi chamado Palavra de Deus. Então aqui, Palavra de Deus, escrita em Jesus Cristo, Palavra de Deus feita carne. Tanto que ele é chamado de Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando se descortinar o Apocalipse e chegar para a sua finalização, Jesus vai se apresentar e vai estar escrito o nome dele, Palavra de Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, Jesus sempre se referia à Escritura. Nunca leste as Escrituras? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a Escritura é eterna, a palavra de Deus é eterna. Nós encontramos o Senhor Jesus dizendo: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. No Salmo está escrito assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, a palavra de Deus, ela é eterna. Se ela permanece para sempre, significa que esta palavra, ela é eterna. Então, nós encontramos isso no Salmo 119 e o verso 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, a palavra é inspirada por Deus, primeiro lugar. Segundo lugar, a palavra é eterna, ela não passa. A palavra é perfeita, não há nela falhas, não há nela conflito, não há nela nenhum defeito. A palavra é perfeita. A palavra de Deus é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. Jesus, quando fez a oração em favor dos seus discípulos, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. A Escritura Sagrada, ela é poderosa. O escritor aos Hebreus deixou registrado o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, esta palavra de Deus, que nós cognamos Bíblia Sagrada, na verdade, o correto é Escritura, palavra de Deus, ela é poderosa e ela terá o seu total cumprimento. Deus, anunciando através do profeta Isaías, ele disse o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para que a enviei. E então, esta palavra de Deus, jamais ela será infrutífera. É uma palavra poderosa, que tem o seu total cumprimento. Nada ficará por cumprir, tudo será cumprido. E quando o Senhor Deus, através do apóstolo João, na ilha de Patmos, deixou registrado uma bênção tríplice com relação à sua palavra. No capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê o quê? A palavra de Deus, a Escritura. E os que ouvem as palavras desta profecia. Segundo. Terceiro, e guardam as coisas que nela estão escritas. Então, 3 coisas importantes: ler, ouvir e guardar a palavra de Deus. O salmista escreveu o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Um outro ponto diz: como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. No versículo 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista escreveu o seguinte no Salmo 119, o versículo
o verso, que salmo não é versículo, salmo é verso. O verso de número 97, ele diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. 130, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. 154, pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. 147, preveni a alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. 161, príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. 116, sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sempre referindo-se à palavra de Deus. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Então, observa o valor que é dado à palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Esta Escritura é suficiente para a nossa vida. Verso 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Chegue a ti o meu clamor ao Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Então, observe quão importante é valorizarmos a palavra de Deus. Esta palavra poderosa, maravilhosa. O 133 diz: ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Espero na tua palavra. Então, observe quão importante é a palavra de Deus. Nós já dissemos aqui que elas foram inspiradas por Deus. Jesus Cristo, quando por aqui passou, ele aprovou as Escrituras. Ele sempre estava fazendo referência às Escrituras. Ele ensinou através das Escrituras. Ele orientava os seus ouvintes a buscarem em Moisés, nos Salmos e nos profetas o que estava escrito. Então, isto é o que? É que Jesus ensinou. A vida de Jesus, o ministério de Jesus, foi o cumprimento da profecia dita por Deus, registrada na sua palavra, anterior à vinda de Jesus à terra pelos profetas. E quando Jesus veio, todas aquelas profecias cumpriram-se, nenhuma delas caiu por terra. Então, a fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. E estas Escrituras, depois que Jesus foi assunto ao céu, os discípulos foram encarregados de pregar o Evangelho e eles ensinaram à luz das Escrituras. Portanto, quando nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, e o versículo de número 42, 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O que era que eles ensinavam? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Elas foram lidas por Cristo. Ele sempre dizia àqueles que vinham diante dele: nunca leste nas Escrituras? Vocês precisam ler as Escrituras. Lá está escrito, lá está revelado. Então as Escrituras, com isto, elas se tornaram o quê? A nossa norma de fé e prática.
Se tirarmos a Escritura do cristianismo, o cristianismo se acaba. E estão querendo fazer isso nos nossos dias, substituir a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, por outras coisas que são de natureza humana, criação da mente humana. Portanto, é o enfraquecimento. Mas quando se mantém a palavra de Deus como prioridade, o cristianismo continuará crescendo, vidas continuarão sendo edificadas, libertas e transformadas, porque este é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então elas devem ser citadas com autoridade. Uma coisa muito importante, é preciso crer na Escritura. Ler, meditar, estudar, crer na Escritura, citá-las com autoridade. O que as pessoas estão fazendo hoje em dia, sem saber, evidentemente, eles quando vão fazer uma citação das Escrituras, eles dizem assim: a Escritura vai dizer. Não, a Escritura não vai dizer. Essa Escritura vai dizer, pode dizer e pode não dizer. Significa que é algo que ainda não disse. Ainda vai dizer. Quando nós olhamos a palavra de Deus, a Escritura está completa. Ela não vai dizer mais nada. Não vai acrescentar mais nada. O próprio Deus, quando falou através do apóstolo João na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, no último capítulo, ele deixou registrado a seguinte expressão: porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então não é a Escritura vai dizer. Jesus, quando citava as Escrituras, ele diz: que diz as Escrituras? Como lês? Ele não diz, a Escritura vai dizer. Ele diz, o que diz? E os profetas, os evangelistas anunciados, dizem, assim diz a Escritura. Então, é algo que já foi dito, já está lá, registrado. Então, quando nós fizermos menção da palavra de Deus e formos fazer, conforme nós observamos aqui, formos fazer uma citação da palavra de Deus, nós temos que dizer, a Escritura diz, assim diz as Escrituras, assim Deus falou e está escrito. Quando nós falamos, a Escritura vai dizer, nós colocamos dúvida na palavra de Deus. E a palavra de Deus não deve ser citada com dúvida. Ela deve ser citada com convicção, com certeza. Portanto, quando o fizer, numa outra ocasião, diga, a Escritura diz, está escrito. Jesus, quando enfrentou Satanás, lá na tentação, Jesus não disse, vai lá, que vai estar escrito. Não. Jesus, quando enfrentou, disse, está escrito. Ele não disse, vai estar escrito. Vai dizer. Ele disse, está escrito. Já está lá. Então, a palavra de Deus já está completa. Quando nós tiramos esta convicção, esta certeza de que já está escrito e dizemos que ela vai dizer, nós colocamos dúvida. E dúvida não promove fé. O que promove fé é a convicção em citar aquilo que está escrito segundo a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é, como disse, a verdade, ela é uma palavra boa, porque ela traz algo de Deus para a nossa vida, ela não torna atrás, conforme nós já acabamos de dizer. Então, esta palavra, ela precisa ser examinada
conhecida e obedecida. Quando nós entrarmos por este caminho, certamente nós seremos bem-sucedidos à luz da palavra de Deus. Então, em razão disto, qual é o poder inerente da palavra de Deus? A palavra de Deus, ela tem o poder de iluminar, clarear, trazer à luz ao nosso entendimento o que de Deus está revelado na Escritura Sagrada. Segundo, a palavra de Deus, ela serve como alimento para o nosso espírito. Jesus disse, a minha palavra é espírito e vida. Então, quando nós nos alimentamos com a palavra de Deus, nós nos fortalecemos na palavra. A palavra de Deus abençoa. A bênção de Deus é inerente à palavra de Deus. A palavra de Deus salva, porque é através dela que se dá o conhecimento da condição em que o homem vive longe da presença de Deus e apresenta Jesus e o seu sacrifício como meio para se chegar à salvação através de Jesus. A palavra vivifica. Diz-nos a Escritura que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas a palavra nos vivificou, restaurou a nossa vida espiritual com Deus. A palavra de Deus, ela também é útil para a regeneração, ou seja, o novo nascimento. A palavra aliada com o poder do Espírito Santo gera em nós o novo nascimento, o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E a palavra também, conforme já citei, ela santifica. Jesus disse, santifica-os na tua palavra. Então somos também santificados pela palavra de Deus. Ela produz fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ela abre o entendimento, o conhecimento das Escrituras, o conhecimento da verdade liberta. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela dá sabedoria, ela traz a nós conhecimentos ou sabedoria de Deus, que não se adquire por outro meio, ela vem de Deus quando em comunhão com Ele nós estamos. Ela opera a purificação da nossa vida, nós somos purificados e então o Espírito de Deus vem e habita em nosso interior. Mas tudo isso nós observamos quando em contato com a palavra de Deus. Esta palavra, ela garante vitória para a nossa vida. Quando Deus chamou a Josué e o encarregou de continuar o trabalho de Moisés, ele disse, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que prudentemente te conduzas por onde quer que fores. Então, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é o best-seller, é o livro mais vendido. É o livro de Deus, perseguido, ameaçado, e em algumas ocasiões deturpado. Mas a palavra de Deus que está aqui, ela é imutável. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus chega aonde o ser humano não pode chegar. Mas a palavra de Deus chega. Ela vai através do vento. Ela vai através das ondas. Ela vai por todos os meios possíveis. A palavra de Deus sempre estará chegando a corações carentes e necessitados. Portanto, neste dia da Bíblia, valorize este livro santo, a palavra de Deus, que você tem em suas mãos. Procure lê-lo mais, procure meditar, procure estudar, comparar
uma passagem com a outra, falar, citar estas escrituras como elas estão. E assim, então, a sua vida vai ser edificada e fortalecida pelo Senhor. Quando você fizer desta forma, sua vida será enriquecida. A palavra de Deus será o encorajamento e o fortalecimento para o seu viver. Ame a Bíblia, viva a Bíblia, pregue a Bíblia, demonstre a Bíblia. Se alguém não tem condição de ler a Bíblia, que eles possam ler a tua vida, o teu testemunho, e que ao lê-lo eles possam encontrar referenciado na sua vida, na sua feição, no seu olhar, no seu falar, no seu agir, no seu proceder, que a palavra de Deus está viva dentro do teu coração e que você é um representante fiel de Deus aqui na terra por amar e viver a palavra de Deus. Pregue a palavra, mas antes de pregá-la, viva a palavra. Por todos os meios, procure fazer com que ela chegue a corações carentes e necessitados. Felizes somos por termos a Bíblia Sagrada em nossa língua nativa e desfrutar desta riqueza espiritual, profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da sabedoria. As expressões e afirmações que a palavra de Deus traz para nós são úteis para a nossa firmeza, fidelidade, obediência ao Senhor nosso Deus. Valorize a Bíblia que você leve. Não a despreze, não a deixe no porta-luva do carro como um amuleto, não a deixe numa estante aberta no Salmo 21, não a deixe num outro lugar, não, tenha consigo, próximo à sua mão, aos seus olhos, leia, medite, fale, proclame, compare, viva esta palavra e seja ricamente abençoado pelo Senhor. E como próprio do dia da Bíblia, quero com a graça de Deus cantar um hino da harpa cristã, 259, que diz: creio eu na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Eu prego a Bíblia. Vivo a Bíblia. Você crê na Bíblia? Você prega a Bíblia? Você vive a Bíblia, a palavra de Deus? Seja feliz servindo ao Senhor. Escute. Creio eu na Bíblia, livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Só a Santa Bíblia a santidade dá, este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação,
estas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Lemos hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra meu caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Proclame a Bíblia, creia na Bíblia, viva a Bíblia. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.